Só falta mais um. Isso, fechou. João caiu, a gente nem viu o horário. A gente retoma o raciocínio da pergunta, viu? Eu vou ligar para você novamente, tá bom? João. Oi, amiga. Oi, Marta. Boa tarde, minha amiga. Oi, Regiane. Minha Boa esposa, tarde. Regiane. Minha querida esposa, Regiane. Ah, é a sua esposa. Regiane, É... vou te dar um outro boa tarde. Boa tarde, Regiane. Seja bem-vinda. Marcelo, seu esposo também tá aí. Ele Grande está, Marcelo. Abraço, ele Marcelo. não perde. Grande abraço, Ó, Marcelo. eu não estou te vendo, mas por incrível que pareça, eu estou te escutando. Poxa, é brincadeira. Acredite, acredite. Antes eu não estava te escutando, agora eu não estou te vendo. Vamos gravar essa live. Vamos Não, gravar já lá. está gravado. Já, eu vou salvar para o canal no YouTube, viu, gente? A live com o João ficará salva. Eu vou postar no meu canal no YouTube, vou disponibilizar aqui no Instagram também. Mas vocês podem me procurar. Elis Cardoso, Elis com Y. Aí vocês podem me procurar no Instagram. Marta também disse que está tudo escuro, que não te vê, que não consegue te ver, Mas dá para viu? acompanhar, pessoal. Grande Lincoln aí também, Marta. Mas dá para acompanhar. Dá para Marta, acompanhar? Marta faz um trabalho belíssimo na comunidade surda. Um Ah, isso é trabalho lindo. belíssimo. Com Isso é lindo. certeza, com certeza. Deixa eu ver quem mais. Você quer que eu religue de novo? Pode ser, As tranquilo. pessoas querem te conhecer, né? Tranquilo. Agora, o engraçado é que eu estou te ouvindo. Pô, agora, o principal, né, amiga? Ouvindo sim, ó, eu também estou ouvindo. Gente, na primeira live, faltava tão pouco e aí caiu. Eu estava vendo o João, mas eu não escutava. Eu estava acompanhando o João do outro celular, ó, e não escutava. Mas, João, eu vou tirar você e ligo de novo para ver se você Tranquilo, aparece, tá bom? tranquilo. Beleza, amiga. Peraí, meu amigo, peraí. O Instagram tem dessas coisas, né, gente? Quando a gente pensa que vai. É por isso que eu concordo com minha amiga Marta Galo, que está aqui. Ela disse que eu tenho que chegar a 1.000 seguidores. 1.000 seguidores no YouTube para fazer as lives lá. E eu concordo com você, viu, Marta? Me procurem. Eu vou postar as lives de hoje no meu canal, assim como todas as outras. Eu posto no YouTube, viu? Todas as lives estão lá, todas. Vou colocar aqui, ó, Elis Cardoso. No YouTube, Elis Cardoso. Deixa João entrar mais uma vez. Pronto, João. Depois você digite aí novamente o seu contato, tá bom, meu amigo? Vou ligar para você. E amiga, Oi. agora? Vamos começar de novo, que agora eu estou lhe vendo Vamos. e me ouvindo. Que coisa boa! Eu agora estou te vendo e te ouvindo. Oh, que maravilha! Aleluia, Vamos aleluia. começar de novo? Vamos, vamos. Tô brincando, mas vamos lá. Marta colocou, vamos chegar sim, com certeza, minha amiga. Com Graças fé à em Deus, campanha mil de Marta, eu inscritos. já estou com quase 500 seguidores no YouTube. Cinquenta Quase. por cento, 50% já. Vocês estão vendo o João, vocês estão me vendo direitinho.
Sim, sim, como o Sim, João. sim, vamos repetir sim, Del. Vou perguntar aqui, vou fazer a pergunta novamente e João vai repetir, combinado? Combinado, Tranquilo, disso. João? Combinado, amiga, combinado. Então, farei novamente a pergunta. João, você tem ou já teve algum aluno com deficiência intelectual? Caso sim, quais estratégias de ensino você utilizava? Eu nunca tive aluno com deficiência intelectual, nunca tive. Porém, alguns alunos meus tinham algumas dificuldades que eu assumo que eu vacilei, porque assim, eu não levei muito em conta e acabava assim, fazendo avaliação não fácil para eles passarem, tudo isso. Só que eu poderia me empenhar mais nisso aí. Mas se eu tivesse alunos, né, precisando de meu apoio nesse sentido, o que eu faria? Eu faria atividades mais, mais lúdicas e mais concretas, que fossem mais palpáveis a ele. Né? Por exemplo, um aluno no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, caso ele tivesse deficiência intelectual, o que eu faria por eles? Tipo função. Função é um conceito bem abstrato, né? Por exemplo, olha a ideia de função. Eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Todo mundo de A, todos os elementos de A, todos, sem faltar nenhum, é associado a um único elemento em B, a só um em B, não mais de um. Então, para ele compreender isso, que é muito abstrato, né, Li? Não é tão fácil assim, né? Porém, o que eu faria, como eu fiz com alunos que não têm deficiência intelectual, mas que para eles serviriam muito, que é a questão de você, em 2014, teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, que a gente sabe, né? Nós decidimos com a Copa do Mundo, e eu fiz o quê? Eu fiz a maquete com meus alunos do aeroporto de Salvador, e cada maquete, na maquete, tinha aviões partindo do aeroporto. E, do outro lado, eu tinha fotos de cidades do Brasil. Brasília, sua terra ali, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Aracaju, Maceió. E cada avião que partia, todos tinham que partir. Se o avião, pessoal, tá no aeroporto, ele tem que partir, não pode ficar lá. Todos têm que partir, então todos partem. E o destino final é único. Só tem um destino final. Ele não pode ir para Recife e São Paulo ao mesmo tempo, de vez, né? Ou vai para um ou vai para o outro. Então, todos os aviões partem para um único destino. Então, eu usei o material concreto para trabalhar com meus alunos. Eu era do PIBID, na época eu era do PIBID, bolsista do PIBID, e eu fiz isso. Então, hoje eu tenho alunos, Deus me dando a graça, a bênção de ter alunos com deficiência intelectual, que eu acho lindo o trabalho de Eli, eu faria isso por eles. Manusearia, exploraria com eles o concreto, a manipulação dos objetos, a visualização, que é fundamental para que eles se desenvolvam, inclusive no ensino médio e no Fundamental 2. Sim. Obrigada, meu amigo, obrigada. Oh, como é bom ter o feedback, sabia? Vamos lá, mais uma. Olha, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, aproveitem, viu, para tirar. Vamos lá. Se você tivesse um aluno com deficiência intelectual, que você tem certeza que não sabe nem ler e nem escrever, qual tipo de avaliação você adotaria? A gente sabe o seguinte, eu como professora do AE, eu tenho muitos alunos com deficiência intelectual, desde muito pequenos aos adolescentes. E eles se queixam muito das provas de matemática. Uma delas é Carol, que estava aqui com a gente. Eu não sei se ela já voltou. Muitos alunos se queixam muito das provas de matemática, porque uns não conseguem ainda fazer esses cálculos abstratos, porque você sabe que são abstratos, mas isso não quer dizer que eles não saibam matemática. Isso Sabe, não sim, quer dia a dizer dia. que eles não tenham outros conhecimentos dentro da matemática. E tem sido, meu amigo, um desafio muito grande trabalhar com professores de exatas, porque, infelizmente, alguns
ainda não se sensibilizaram com o público da deficiência. Começou agora. Principalmente deficiência intelectual. Você já está sensibilizado, graças a Deus. Outros amigos meus da área de exatas também estão, mas muitos não. E é fundamental Então, isso. aí eu tenho alunos que chegam para mim e dizem assim, olha aqui minha prova de matemática. Hoje estamos falando de matemática, mas isso acontece com todas as outras disciplinas que eles não sabem ler e nem escrever. Eles tomam 0, mas se eu pego a prova e faço uma leitura, mas aqui estava escrito assim, mas eu não sabia ler. Mas, de repente, a leitura ou uma outra avaliação mais sensível, ele pudesse alcançar o resultado. Então, você, como professor de matemática, o que você faria? Aproveite e deixe aí uma dica para os matemáticos. Eu, com certeza, é meio complicado essa pergunta, porque realmente é delicado, né? Mas, assim, eu com certeza procuraria uma avaliação mais que envolvesse concreto, né? Que eles manipulassem os objetos, que eles pudessem mostrar o que eles sabem, independente de saberem ler ou escrever, que eles mostrassem que eles têm consciência do que estão fazendo, manipulando os objetos, né? Como é que fala? Descrevendo o que eles estão fazendo, né? Até mesmo verbalmente, possivelmente. Então, acho que a questão de saber escrever e ler não deve ser um limitador para isso. Não deve limitar o aluno. Porque o aluno, a matemática está aqui na mente dele. Então, o modo como ele expressa isso, o modo como eu vou avaliar isso, não interessa. O que interessa é que eu avalie. É isso que é fundamental, é isso que é importante. Então, pode existir várias estratégias para isso, né? Várias estratégias. E uma delas é usar o quê? Material concreto e manipulável, onde ele possa me dar um feedback do que ele aprendeu do jeito dele. É isso que eu penso. Eu concordo com você. A gente precisa avaliar não com o objetivo de apontar erros ou dificuldades, mas fazer uma avaliação mais justa, né? Mais próxima do nosso aluno, até porque eles estão chegando no ensino médio com muitas dificuldades e a gente precisa repensar, né? Essa forma de avaliar do nosso aluno. Maria Nadir, dona Nadir, um beijo. Quantos anos não te vejo, minha linda? Olha aqui. Maria Nadir. João, eu quero retomar um raciocínio com você, aproveitando que agora eu estou tendo um retorno maravilhoso para a gente fazer um feedback top, né? Já que a gente reiniciou a live. Me diz uma coisa, nós estávamos conversando anteriormente sobre os 7 processos mentais da matemática, lembra? Lembro, sim. Vamos retomar? Porque aí agora eu estou conseguindo ter seu retorno. E aí, para mim, isso, olha só. Eu, Elisângela, como pedagoga e professora do AE, estou falando da minha pessoa, a gente sempre toma como base um teórico, né, para embasar nossas práticas pedagógicas. Eu gosto de Lorenzato e de outros autores. Mas, a princípio, de alguns anos para cá, eu tenho trabalhado muito com Lorenzato, porque ele traz a importância dos 7 processos mentais, que é o que a gente conversou anteriormente, que é correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, conservação e inclusão. Sabemos, a partir desses teóricos, que estes conceitos são importantes serem adquiridos desde a educação infantil, desde muito pequeno, se apropriar, seja brincando com água, brincando com terra, brincando com britas, com levanta-pneu, e cada professor usa uma estratégia, né, diferente para desenvolver estas habilidades. Os documentos que a gente tem, como os PCNs de matemática e o BNCC, também traz a importância de estimular estas habilidades desde muito pequenos mesmo, até o segurar da mamadeira.
Até a música que se canta Envolve no pé muita. do ouvido da criança, até O na hora de se ritmo. tomar banho ou trocar a fralda. Isso mesmo, meu amigo, o ritmo. Tudo desde muito bebê, de bebê mesmo. Levando em consideração que a criança precisa adquirir essas habilidades, né? Na primeira infância, na segunda, no ensino fundamental 1, elas vão ser necessárias para o ensino fundamental e 2 e médio. Isso você já Isso, disse, não isso. foi? Mas aí a Uhum. gente vai fazer esse feedback novamente, porque chegaram outras colegas que também não participaram desse feedback e que eu acho válido retomar, até porque eu também não consegui interagir com você naquele momento. E a gente vai fazer assim um tete a tete. Eu lhe digo assim, correspondência, aí você me diz qual habilidade, se a criança tiver adquirido, ele vai usar lá na frente, combinado? Uhum. Vamos? Tranquilo. Vamos Então vamos sim. lá. Correspondência. Vamos Ma- começar por ela. É muito comum em matrizes, né, para você saber em que linha, em qual coluna está tal objeto. Olhando outra matriz, qual está na mesma posição. A questão de, por exemplo, lá em regra de 3, né, vou montar uma regra de 3, eu tenho que botar a mesma coluna ou na mesma linha, a mesma grandeza. Eu não posso trocar, né, por exemplo, situação um, por exemplo, tempo um tal posição, tempo tal, tal posição. Então, tempo com tempo, posição com posição. No caso, corresponder um tempo a uma posição. A questão de função, de velocidade, lá em mecânica, na física, né? A cada instante eu tenho uma posição dada uma fórmula. Então, é muito comum, sim, essa ideia de Lorenzato no ensino médio e fundamental 2. Pronto. Então é importante desenvolver a habilidade com atividades para que a criança consiga fazer essa correspondência, né, desde muito pequeno, para que no ensino Isso. médio ou no ensino fundamental 2 ele consiga adquirir outras habilidades e conceitos matemáticos. E E para comparação, fale. comparação. A comparação, na realidade, vai ser fundamental para eles desenvolverem a ideia de maior ou menor. Agora, a comparação é só um exemplo de relação em que a gente tem a transitividade, como eu mostrei aqui os três cubos, né? Para ver aqui? Os três Sim, cubos, né? Por transitividade, o maior deles é maior que o menor. O do meio é maior que o menor e o maior é maior que o do meio. Por transitividade, o maior é maior que o menor. Então, se 2 é maior que um e 3 é maior que 2, por transitividade, 3 é maior que um. Só que o aluno tem que saber que na matemática nem todas as relações são transitivas. Nem todas são transitivas. Um exemplo: fogo consome a madeira e a água consome o fogo. Então a água consome a madeira? Nem sempre, mas assim, nesse caso sim. Quer ver um joguinho que tem muito isso? Lembrei algum aí, amiga? Um joguinho que tem muito isso? Que relaciona a não, transitiva? Pedra, não. papel e tesoura. Ah, Pedra, papel e tesoura. A pedra quebra a tesoura, né? E o papel quebra a pedra. Então, papel quebra a tesoura? Não, é o contrário. Então, quer dizer, nesse caso não vale a transitividade. Porém, nos números, que é uma ideia de inclusão, né? Um está contido em dois, dois contido em três. Então, essa ideia de inclusão, ela nos remete à transitividade que é fundamental, que vem pela comparação. Como ele dizia, o Lorenzato, né? Que são oito, são sete, né? 7. Processos mentais, e um deles, um dos fundamentais é a comparação. Né? Por quê? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma figura com um objeto. Cadê? Tá para ver aí? Um Sim, objeto, outra com dois. Então, essa de um cabe em uma de dois. As duas seguintes bolinhas cabem em um conjunto com três. Então, sim. a ideia de, além da
Além da comparação, está aí a inclusão. Então, acho que é, a transitividade traz essa união entre a comparação e a inclusão, que nem sempre vai haver, nem sempre haverá transitividade, mas devido à inclusão é importante. Certo. E para classificação? Classificação é importante para conjuntos, né? E a classificação, ela já vem junto com o quê? Com a comparação mais uma vez. Porque, por exemplo, eu vou classificar as figuras em quadriláteros, classificar em triângulos, pentágonos, hexágonos, figuras planas, figuras espaciais, né? Porém, existem intersecções. As figuras, elas não têm só diferenças. Pelas diferenças, eu as classifico, eu as separo, mas também elas têm semelhanças. Eu posso classificar um quadrado como um retângulo. Posso sim. Para muita gente até hoje, é um absurdo dizer que o quadrado é um retângulo. Devido às suas semelhanças, eu posso colocar eles na mesma caixinha, porque eles têm propriedades que fazem. Assim, nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado tem tudo que tem um retângulo: 4 lados e 4 ângulos retos. Né? Então, é fundamental esses conceitos. E para sequenciação? Sequenciação é importantíssimo até para construir a noção de tempo. Lá na física, na mecânica, que é o primeiro assunto do ensino médio, que é mecânica, movimento, a ideia de movimento é fundamental. Por exemplo, os objetos, né? Fórmula de sorvete, né? S é igual a S0 mais V vezes T. O corpo, ele tem uma posição inicial e ele vai caminhando ao longo da reta. A cada instante no tempo, ele vai ter uma posição. Passou 1 segundo, ele está aqui. Passou 2, ele está aqui, por aí vai. Então, ele tem que saber que a sequenciação vai ajudar eles a ter uma noção de ordem. Né? O que vem antes, o que vem depois. E eu acho legal que os alunos, colocados em fileira, né, pergunte quem é na fila o primeiro, quem é o segundo da fila, quem é o terceiro da fila, quem está mais à frente. Né? Inclusive, por exemplo, na ideia de comparação, a gente vai comparar, por exemplo, eu posso botar. Não, ordenação, né? Ordenação, sim, ordenação. Eu posso botar do menor para o maior uma canoa, a lancha da ilha, né, que vai para a ilha, e o ferry-boat, em ordem crescente de tamanho. Mas o aluno que vai para a ilha passear, o que é que ele observa? Ele observa a lancha lá na frente, que ela é mais rápida, o ferry no meio e a canoa próxima à costa marítima. Então, ele tem que ter liberdade, o aluno, para fazer as suas sequências, né, as suas sequenciação. Né? Falei o quê? É isso mesmo, amiga? Isso, sequenciação, isso Ele mesmo. tem que ter essa liberdade. Porém, essa liberdade, ela vai ser trabalhada um pouco lá no ensino médio, onde a coisa é mais rigorosa. Mas ele tem que ser livre para estabelecer sequências possíveis, porque são muitas as sequências possíveis. E no ensino médio, de acordo com o professor, eu quero do menor para o maior. Eu quero do maior para o menor. Aí ele vai desenvolvendo sequências mais trabalhadas de modo menos livre, nem tanto, né? Porém, mais rigoroso. O que se aproximar mais da realidade, no Da caso. realidade. Porque a matemática não é algo engessado, né? A matemática, ela segue a coerência. O que é coerente na matemática? Mas ser livre para fazer como você quiser. Sim. E para seriação? É o que eu falei agora, né? Seriação? Porque sequenciação e seriação se aproximam muito, né? Porque tem essa questão do maior para o menor, do menor para o maior, né? Seja na vertical, seja na horizontal, se assemelham muito, mas as habilidades são estas mesmas que você colocou. São muito parecidas. Sim, são. Elas se cruzam em muitos momentos. E para conservação? A conservação é fundamental quando eu chego no ensino fundamental 2, no 7º ano e no 2º ano do ensino médio,
quando eu vou trabalhar com eles volume. Olha que coisa interessante. Eu posso mostrar aqui com um exemplo prático, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui, se dá para fazer. Seu aluno entrou aí na live, seu ex-aluno. Renato, Renato, parabéns, Renato. Grande abraço, meu amigo. Grande Renato. Então, por exemplo, a gente pode ver assim aqui. Cadê, meu Deus? Cadê aqui? Dá para ver? A garrafa com... Dá para ver a metade da garrafa. A metade do copo. Pronto, uma garrafa e um copo, sim. Eles podem ter a mesma quantidade de água, porém, eles confundirem. Por quê? Porque um dos objetos é mais largo e o outro é mais estreito. Então, a criança, ela tem que poder ver eu tirar água de um objeto e jogar no outro. Para pensar, onde foi o... Não tem como ser diferente. Né? Porque é uma noção muito intuitiva, mas que eles confundem muito, né? Isso. Aqui, eu tô até com um copo com água, é porque eu não tô com outro copo perto. Mas eu uso muito essa atividade com água para eles manipularem. Eu coloco objetos de tamanhos diferentes em um único copo com água. Então, eles vão experimentando para saber se coube, se não coube, se falta, se não falta, se vai passar. Quando eu não uso com água, eu uso com tampinhas. Eu coloco tampinhas em um copo maior ou um pote plástico maior, cheio de tampas, e peço para que eles tentem colocar aquelas tampas, exemplo, dentro de uma caixa de pasta de dente, que eles coloquem dentro de um outro pote menor. E eles se espantam muito, João, quando eles pensam assim... Cabe? Cabe. E aí, quando eles despejam que transborda, tem uma infarção... Né? E tem outros que, quando percebe que não vai entrar, é tão lindo, eu tenho vídeos maravilhosos, que eles dizem assim, eu tô com medo, não vai entrar não. Porque eles ali já têm noção que não cabe, né? Então, são atividades que eu trabalho dentro dessa parte da estimulação. Meu amigo, fale. Aí você vem com isso aí, e eu chego no ensino médio e cumprimento a eles que a conservação tem muito a ver com grandezas inversamente proporcionais. Porque uma coisa compensa a outra. O fato da borda ser mais larga compensa a altura ser menor. E o fato da borda ser mais fina compensa a altura ser maior. Uma cancela a outra, mantendo a constante. Isso é muito bacana. Com certeza, com certeza. Meu amigo, estamos chegando ao fim. Eu pedi esse feedback de novo, né, para poder eu me sentir também contemplada, assim como as outras pessoas foram na primeira live. Obrigada, Renato. Renato agora é meu aluno de redação, porque eu estou dando aula de redação online. Grande Ele Renato. É um dos meus alunos, um beijo para você também. Daqui a pouco nossa aula, viu? Sou fã, Renato. Meu amigo, eu quero que você deixe, como matemático que tu e é um dos melhores que eu conheço na área, não por ser sua amiga, mas pelo reconhecimento e o feedback que eu recebo das famílias quando indico o seu trabalho. As famílias amam, os alunos têm uma boa adaptação, um bom retorno nas aulas. Teve Brenda também, né, que você foi professor dela, e eu tive um feedback maravilhoso, e você foi professor dela várias vezes, e durante o ano letivo. E vale a pena lembrar que também, sabe o quê? Professor de matemática de reforço escolar, né, que o povo fala de reforço, não pode ser contratado só no final do ano letivo, quando o aluno perdeu as 3 primeiras unidades, não. Quem tem dificuldade de matemática vai ter sempre. Então, o ideal é ter o professor desde o início do ano letivo para poder ir tampando e fortalecendo aprendizagens não adquiridas. Estão perguntando, também não vi falando de inclusão.
Olha, eu vou hum, repetir, mas nós conversamos sobre inclusão. Mas eu vou repetir as perguntas, combinado? tá bom, Pode, meu tranquilo. amigo? Pode Temos sim. tempo? Porque Temos sim, com aí certeza. temos aqui Del. Eu não sei se de repente caiu a live na hora e tem Marta. Olha, gente, uma das perguntas que eu fiz para João, eu fiz 3 perguntas e que engloba a deficiência. Sabemos que muitas crianças têm dificuldade em aprender matemática. Uma delas é o público com deficiência intelectual. Qual sua opinião com relação aos alunos que chegam no ensino fundamental 2 e médio com dificuldade de matemática? Nesse caso, eu acho que o ideal na avaliação desses alunos é ser uma avaliação diferenciada, que o fato de eles terem dificuldades não impeça que eles façam as avaliações, que eles estudem, né? Como eu falei, que o ideal é que você trabalhe com concreto, onde eles possam. Ah, inclusão, processo básico de inclusão, entendi. Ah, Ah, pronto, obrigada, Del. obrigado. Pronto. Ah, O pronto. processo básico de inclusão, eu sou professora do AE. Eu trabalho com recursos manipuláveis para trabalhar estas estimulações. Um exemplo desse eu dei agora, que para trabalhar com conservação, eu uso potes de tamanhos diferentes e tampinha para que eles vão no processo manipulando e descobrindo. Aí eu pergunto, onde tem mais? Aonde tem menos? Quando o João colocou que trabalha com que a sequenciação é importante para se trabalhar noções de tempo, eu, Elisângela, trabalho com o calendário. Eu peço para que as crianças desmontem o calendário, eu tenho um calendário móvel, e eles vão ter que procurar, exemplo, a data de hoje é 15, né? Dia 15, procure o número 15. Então, eles vão ter que colocar o número 15 naquela coluna de acordo com o dia da semana. E depois do 15, e depois do 16. Quando a gente termina o calendário, até o número 30, ou 31, ou 28, ou 29, né? Referente a Isso. fevereiro, aí a gente retrocede e volta. E quem vem antes do 15? E quem vem antes do 14? Deixa eu ver o que 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 é Marta um colocou, incluso no Elis. outro. Estou falando das 7 competências, habilidades. A última não é inclusão? Isso mesmo, Marta. A última é inclusão. É porque João falou tão entre ele falou rapidamente sobre inclusão e que aí não ficou claro, viu, João? A gente vai retomar. Eu quero assim, ó. Nós falamos de correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, conservação e o último é inclusão. A criança na educação infantil e no ensino fundamental 1, eu vou ir até amanhã. Eu, Elisângela, né, dentro da minha sala de aula, eu trabalho com potes de tamanhos diferentes, então ele tem que colocar os potes dos menores até chegar ao maior. É porque eu não tenho nada aqui parecido. Mas vamos imaginar um pote maior, aí outro que fique dentro, Um cabe outro, no outro. outro e outro. Vários recipientes para que ele entenda que aquele é maior que o outro. Já no ensino fundamental 2 e no ensino médio, João, qual habilidade o aluno conquistará se tiver se apropriado dessa atividade ainda pequeno? Com certeza, será fundamental para eles compreenderem conjuntos, né? Por exemplo, todo natural é um inteiro. Os naturais estão inclusos nos inteiros, né? Porque eles não têm casa decimal, né? Porém, os inteiros têm algo a mais, que são negativos. Todo inteiro é racional, todo racional é real, né? E por aí vai. Toda relação é uma função. Então, a questão de, por exemplo, até, não só em matemática, também em geografia, que na minha área, né? Ah, conte Salvador, aí. Salvador está em
na Bahia, e a Bahia está no Sim, Brasil, logo está Salvador está no Brasil, contido, né? Está contido. contigo. É fundamental compreender a matemática, conjuntos, na geografia, questão de posição geográfica, tudo a ver com o futuro desses alunos, né? Inclusive, eu ia falar aqui outra coisa, por exemplo, o aluno, por exemplo, se alguém fala assim, uma criança de 5 anos, observe, olha que absurdo, falar o rim de uma criança de 5 anos pesa 9 quilos. É possível isso? Pesa mais que uma criança? Quer dizer o menor tem que caber no maior. Quer dizer, se a massa, um órgão de uma pessoa não pode ter massa superior à sua própria massa, porque está incluso no corpo da pessoa. Quer ver? Entendeu? Por exemplo, um bebê tem um cérebro de 8 quilos. Mas se ele tem 5, como é que ele pode ter um cérebro de 8? Então, são coisas interessantes, né? São absurdos que você tem que observar no dia a dia, em notícias, que a criança vai ler, que a criança tem que ser crítica. Ela está lendo algum livro lá de ciências na escola e tem lá um dado Sim. errado. Ah, o tal órgão da pessoa pesa mais que a pessoa. Como é que isso é possível? Já que o órgão está na pessoa. Então a massa tem que ser menor. Está incluso no maior. Então tudo isso é importante. Né? Até para ter um senso Sim. crítico das coisas e não ser enganado. Sim, sim, com certeza. É, eu vou até mostrar, eu digitei aqui para a galera o nome dos 7 processos mentais. Como eu falei, eu trabalho a partir da base teórica de Lorenzato, que é um autor que eu gosto e que me surpreendi porque vi a base teórica dele nos PCNs de matemática e na BNCC também, como orientação aos professores. Então, eu separei aqui os 3 livros dele, porque ele tem 3 obras. Ele é matemático também, doutor em matemática, tem vídeos maravilhosos No conversando YouTube com lá. os pedagogos no YouTube, falando dos 7 processos, e ele traz exemplos de atividades que são as que eu faço na minha sala de aula e tenho tido resultados valiosos. Tem esse livro de Lorenzato, Formação de Professores. Depois eu posso disponibilizar Educação Infantil e Percepção Matemática. É um dos. Ele vai trabalhar aqui com a educação infantil, né? Nessa obra, ele vai falar da educação infantil. Sérgio Lorenzato. Os livros não são caros. Tem esse também, Formação de Professores, tá vendo? Excelente, amiga. Para Excelente. aprender matemática. Também muito, muito bom, muito. Porque ele traz bem minuciado, sabe? E tem esse, que é o meu livro de cabeceira, também de Formação de professores. Lorenzato. Todos eles é formação de professores, é voltado para a pedagogia. Sim, É sim. o laboratório de ensino da matemática na formação de professores. É nesse livro que eu embaso os meus artigos e os meus escritos, porque ele fala dos materiais manipuláveis, né? E das estratégias manipuláveis, de recursos manipuláveis. É nesse livro, é o meu livro de cabeceira, inseparável. E essa Mas base vai ter. existem outros também, mas esse é um teórico que eu tomo como base para as minhas atividades pedagógicas. E aí, gente, mais alguma dúvida? Aproveitem. Del, Marta, estamos aqui à vontade, à disposição de vocês, viu? Para quem E essa, estiver por ba- aqui. essa E base aí, a base infantil para o aluno é fundamental, né? Então, assim, o professor que atua na educação infantil, é bom que ele leia esses teóricos, porque vai ajudar a gente que, quando pegar eles lá na frente, com a base melhor, né? Que é importante ter essa base, porque é nessa fase que ele desenvolve esses processos básicos, né? É nessa fase da primeira infância, né? Não é isso que fala? É sim, nessa fase que, é da educação infantil, da educação infantil. é Isso. nessa fase que eles vão começar a desenvolver esses conceitos, que se não forem bem trabalhados aí, quem vai ter que trabalhar sou eu.
Oh, meu Deus! Mas É é bom. verdade, é Mas é bom, é verdade. bom. Se Mas é as bom. habilidades não forem adquiridas, mesmo que você tenha que trabalhar com elas, a criança ainda vai sofrer muito daqui até lá, porque ele vai Isso. reprovar ano, ele vai tirar nota E a baixa. autoestima, E isso acaba com a autoestima da criança. É por isso que a gente encontra esses temores pela matemática, né? Esse medo pela matemática. E a gente precisamos pensar uma matemática diferente, inclusiva, né? matemática inclusiva, uma matemática com um olhar sensível, uma matemática voltada para a resolução de problemas da vida diária, porque nós não somos só escola, a escola tem o seu papel fundamental, mas não somos apenas escola. A gente precisa se virar na vida, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Meu Até para. amigo, Oi, fale. amiga. Até para Fale. você saber se defender no dia a dia, né? De absurdos que se vê na mídia, com números, os caras manipulam os números, isso não é brincadeira. Muita manipulação numérica no dia a dia, na vida, e você tem que estar ligado, porque é importante. Eu vejo os repórteres com esses gráficos da pandemia, os bichinhos não sabem nem fazer a leitura do gráfico, mas Com abafa o certeza. caso. Com certeza, amigo. Vou ficar quietinho aí, para ninguém depois. Mas como professor de matemática, qual a sua dica, qual a sua sugestão para os professores, né, como matemáticos, assim como você? Qual a sua dica para quando eles se depararem com alunos com deficiência? Eu digo que não se desesperem, né? Saiba que não é fácil, é que, assim, não é fácil trabalhar com eles, porém não se desesperem, busquem ajuda. Há pessoas como a amiga Elisângela, que trabalha na área. Amiga, você merece. Leiam Obrigada. mais sobre, leiam mais sobre o assunto, busquem pesquisar, como eu estou buscando agora. Eu tô vendo a necessidade de estudar mais. Eu estou procurando ler, leiam sobre o assunto, implementem, né, atividades com material concreto em sala de aula, testem, se não der certo, testem mais uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes até sair. E sempre tenham empenho em fazer o melhor, né? Se estejam engajados nessa luta pela educação que é de todos nós. É verdade. Mais alguma pergunta? Porque João já vai. E eu também. Meu amigo, desde já, muito obrigada você aceitar o desafio com essas Com perguntas. certeza, bem complicados, viu? Mas é importante para a pedagogia, entende? Esse diálogo, né? Outro dia eu escutei um discurso de um matemático que ele disse assim no discurso dele, mas eu não sei se eu concordo ou discordo. A gente escuta e vai estudar um pouco para ver o que acontece na frente. Ele defende a história de que nas séries iniciais, desde o primeiro ano, quem tem que assumir as aulas de matemática são os professores formados em matemática, porque são estes professores que têm o conhecimento real da matemática e que, se tivesse, exemplo, um professor como você, de matemática nas séries iniciais, segundo a teoria dele, né, a defesa dele, as crianças não chegariam ao ensino fundamental 2 e médio com dificuldade. Eu tenho Concordo em minhas parte. dúvidas. Concordo Eu em concordo, parte. eu concordo em partes, mas eu também tenho minhas dúvidas, porque então teria que tirar o pedagogo de circulação. Não precisa, não Teria que precisa. ter, então, o pedagogo, ou o professor de matemática na matemática, o de história na aula de história, o de geografia na aula de geografia, entende? Se a gente for parar para analisar, não é mesmo? Ia fugir do propósito da educação básica, fundamental. Ia Com fugir do certeza, propósito. Que eles certeza. terem um. Porque assim, até o professor, né? Aquele professor, um só professor, ele que tem um lado mais afetivo com o aluno, não é isso?
a Sim, afetividade, a questão do. sim. São outras habilidades que você tem que desenvolver com os alunos. Então, acho que vocês podem se qualificarem cada vez mais para ensinar uma boa matemática, como você faz, amiga. Eu acho que Obrigada. não precisa, não Gente, precisa disso. apertem aí os corações para me fazer um print bem lindo, sorrindo, sem caras e bocas. João também. Quando os corações subirem, aí eu faço um print para fazer uma postagem em agradecimento. Desde já, muito obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Desculpem, o sinal da internet que eu não tenho jeito para fazer com ele. Olha os corações, que lindo! Cadê, gente, os corações? Coloque aí, Marcilene, os Cadê os coraçõezinhos. corações, viu, pessoal? Os corações. Aí, Cheio de coração aí. aí. Esses Show corações de são bola. lindos. Valeu, Marcelino. Obrigado pela presença, Marcelino. Regiane, minha esposa, aqui também com a gente aqui. Obrigado, Regi. Meu amor, Regi. Marta, né? Também. Abraço, Marta. A todos aí presentes. Isso. Nós também amamos ter vocês por aqui. Fiz vários prints com os coraçõezinhos que eu acho tão lindo. Parece criança, gente. Meu amigo, muito Oi, obrigada amiga. pela disponibilidade. Muito obrigada por compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento, porque eu Por sei que nada, é amiga. vasto. A todos que estavam aqui com a Eu que gente, agradeço, né? o meu muito obrigada. Até a volta. Iris, minha amiga. Olha, Iris que está entrando aí, gente. Muitas orações para ela. Ela é técnica em enfermagem e está na Bora por isso. luta. Que Deus te abençoe, minha amiga. Que Deus te abençoe. Temos técnicos de enfermagem nas lives de matemática, viu? Que bom, viu? Isso é bom. Essa ligação é bacana. Essa ligação é bacana. Marcilene, muito obrigada. Marta, Abraço, boa Marcelino. reunião, minha amiga. A todos que estão por aqui, o meu muito obrigada, a minha gratidão. E até terça. Terça-feira teremos uma live sobre psicomotricidade Tamo para junto. crianças com síndrome de Down, com a Tamo junto, né, professora nessa aí. Alzira de Castro. Sejam todos bem-vindos e até mais. Uma boa noite. Obrigada, Tchau, meu amiga. amigo. Mais alguma coisa? Não, só agradecer a você pelo Gratidão. convite e hashtag tamo juntos. Abraço, amiga. Estamos juntos. Até mais. Um beijo Até na sua mais. esposa e na sua Tô mãe. sim. Tô sim. Tchau. Tchau. Tchau.